Olá, começando um novo boletim informativo para atualizar a situação das chuvas em Teresópolis a partir do sábado, das ocorrências registradas na madrugada e até durante o dia de sábado em nosso município. Foram confirmados 2 óbitos, 2 vidas perdidas no bairro da Coreia, lá na região do Meudon, ponto final do Meudon, um grande escorregamento de terra registrado nessa localidade densamente ocupada na madrugada de sábado. Aliás, foram alguns escorregamentos de terra no bairro da Coreia, como esse aí. Mas o caso mais grave foi pouco depois dessa rua, uma entrada à direita, uma rua mais íngreme, onde um grande escorregamento de terra atingiu uma residência, esse local. Uma residência atingida, 2 crianças, uma criança e um adolescente, mas uma família afetada na madrugada deste sábado. Logo nas primeiras horas da manhã, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, essas equipes aí trabalhando intensamente, encontraram o corpo da primeira vítima. Um menino de apenas 7 anos de idade foi localizado já sem vida em consequência desse soterramento lá no bairro da Coreia. Durante todo o dia se estenderam as buscas, as equipes foram sendo reforçadas, vieram bombeiros de outras partes do estado do Rio de Janeiro, o pessoal do ICMBio, o pessoal da Polícia Militar, cães farejadores, houve apoio de voluntários, de empresas, com o objetivo de tentar localizar com vida a segunda vítima. Um adolescente, mas por volta das 16 horas veio a notícia ruim que esse jovem, segundo vizinhos identificado como Miguel, não havia resistido a esse longo período embaixo da terra, nesse escorregamento lá no bairro da Coreia. O clima, logicamente, pesadíssimo, mais um momento de tristeza vivido por Teresópolis. Todos os anos, infelizmente, contabilizamos vítimas fatais aí em consequências de deslizamentos de terra, de transbordamentos de rios, e dessa vez no bairro da Coreia. No fechamento do verão, no que deve ser a última grande chuva do verão, fazendo 2 vítimas fatais, um menino de 7 e outro de 14 anos na Coreia. Kaique e Miguel, segundo informação da vizinhança. Durante o dia houve até um contratempo, uma divulgação de informação errônea sobre a localização com vida, mas continuaram as buscas de maneira intensa. Havia muita expectativa de encontrar esse garoto com vida, esse jovem aí, porque em Petrópolis, por exemplo, uma menina ficou 16 horas soterrada, foi encontrada e resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros, o que não aconteceu nesse caso do bairro da Coreia. E a preocupação é que na parte da tarde, a chuva havia diminuído, havia reduzido, e na parte da tarde, por volta das 15 horas, ficou novamente muito forte ali na região do Meudon e Coreia, então essa preocupação de novos deslizamentos de terra. Em outros locais ali próximos, muitos escorregamentos ali no bairro do Meudon, Coreia. Na Rua Tupi, por exemplo, houve um grande deslizamento que trouxe grandes árvores também, fechando aí parcialmente o trânsito na Rua Tupi. E detalhe, foi por volta das 10 da manhã. Aqueles outros lá da Coreia foram durante a madrugada. Esse aí já havia aquele fluxo de veículo, de equipe de resgate, movimentação, quando aconteceu esse escorregamento de terra, arrastando muitas árvores na Rua Tupi. Essas árvores atingiram a rede, boa parte do Meudon ficou sem energia elétrica e outros serviços. Agora, no finalzinho da tarde, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, com o apoio da Defesa Civil, conseguiu aí fazer a remoção das árvores e liberar o trânsito do local. Não muito longe dali, no acesso do Jacarandá, a estrada do Jacarandá, olha só, um grande escorregamento, nesse caso não houve vítimas, não houve ninguém ferido, também fechou totalmente a passagem aí na estrada do Jacarandá, dá acesso aí, inclusive, a uma das sedes do Parque Estadual dos Três Picos. Esse local já foi limpo. Na Granja Primor, também durante a madrugada, houve um escorregamento de terra, atingindo aí uma garagem nessa loja aí na beira da rua, a laje dessa garagem e parcialmente o acesso dessa servidão aí no lado direito. Na esquerda também existe uma escada que dá acesso à parte de cima e algumas residências, mas
não foi afetado nesse primeiro momento. Nessa ocorrência, ninguém se feriu, né? Apenas muito susto, preocupação, logicamente, para quem mora nesse local, lá na Rua Capixaba, na Granja Primor. Não muito longe dali, agora na tarde de sábado, foi feito um alerta para que moradores deixassem o bairro do Perpétuo, porque há um acumulado de chuvas muito grande, voltaram a ocorrer essas chuvas aí mais densas, e a Defesa Civil, a Prefeitura fez um chamamento, um alerta para que as pessoas deixassem as casas. Nós recebemos aqui na nossa redação, através do nosso WhatsApp, 2742-9977, o vídeo de um morador mostrando a parte de cima de uma das ruas com grandes rachaduras, isso no bairro do Perpétuo, com grandes rachaduras, que, segundo ele, estão causando aí o infiltramento de água e deixando aí risco para residências na parte de baixo do Perpétuo. Lembrando que essa localidade está aí em algumas aí encostas da Serra dos Cavalos, onde anualmente também se tem muita preocupação no período de chuva. Então ele mostra ali a servidão, mostra as residências e vai mostrar ali no canto da via, foi feito esse remendão de asfalto que se joga aí, principalmente em período eleitoral. Mas no cantinho da rua, meio que camuflado aí, em meio à vegetação, muitas grandes rachaduras. Segundo moradores, a água vem aí do piche, né, desse asfalto aí eleitoreiro, cai na rachadura, nessa aí, segundo ele, é muito grande o volume, tem aumentado, né, segundo o alerta de moradores, e vai fazendo com que a água jogue toda a água que vem da rua, escorra para esse barranco, né? Esse serviço eleitoreiro, né? O asfalto é importante, sim, mas não é só asfaltar, você tem que pegar e fazer o escoamento da água para que, olha só a rachadura, gente, para que o escoamento da água vá para a rua, depois lá para o bueiro, para a manilha e não para as encostas, colocando aí centenas de pessoas em risco. Então foi feito esse alerta de desocupação no bairro do Perpétuo. Vindo agora aqui para a região central do município, tragédia anunciada, né? O muro dos fundos da Praça de Esportes Radicais Brian Santos tombou em direção ao Paquequer, né? Desde a tarde de sexta-feira temos mostrado o volume d'água no Paquequer muito intenso, né? Você viu aqui na Diário TV a pressão da água lá no Parque Nacional, fortíssima, né? O volume d'água do Paquequer lá no Parque Nacional. Depois o rio vem atravessando a cidade. E foi assim durante o dia e madrugada. Aí, na madrugada mesmo, o muro aí dos fundos da Praça de Esportes Radicais cedeu em direção ao curso d'água. Moradores, vizinhos, comerciantes aí do entorno desse local atentam para o seguinte: há alguns poucos meses, pouco mais de um mês, aliás, se tiver um mês, o INEA realizou nesse e em outros trechos aí o tal do Limpa Rio. Né? Esse programa aí de desassoreamento, só que no lugar de limpar o rio, foi retirada toda a mata ciliar. Foram arrancando a mata ciliar do rio. Aliás, o básico de educação ambiental se explica que não se mexe com mata ciliar. O INEA foi lá e arrancou a mata ciliar do rio e, além disso, nesse trecho fez um grande corte, segundo moradores, nesse barranco vizinho ao muro da Praça de Esportes Radicais. Isso teria ajudado com que a estrutura, né, afetada aí pelo volume do rio Paquequer, muito alto desde sexta-feira, fizesse com que o muro tombasse em direção ao curso d'água. Seguindo o nosso rio, nosso principal rio aí, o Paquequer, na Doutor Aleixo, ainda na várzea. Vejam a situação se repetindo na rua Doutor Aleixo, em frente ao Rede Economia. Ali tem uma galeria que vem ali jogando a água da biblioteca ali da Doutor Aleixo, antiga biblioteca, né? Não é mais lá a biblioteca municipal. E o rio ali nesse trecho da ponte, ele vai para baixo da ponte, para a cabeceira da ponte. Nos últimos anos, algumas vezes, nós presenciamos isso acontecer. Até, em certa vez, o muro dessa residência aí que aparece ao fundo tombou totalmente em direção ao rio. Aí refizeram a rua, refizeram o muro, e a entrada da água do Paquequer continua ali na ponte, jogando para a direita, para dentro da cabeceira da ponte. E houve esse grande afundamento da rua e o poste desceu junto com a via pública.
Pela altura da placa do estacionamento rotativo, dá para ter uma ideia quanto abaixou aí na rua Doutor Aleixo. A Enel foi acionada, a equipe da Enel faria a substituição do poste, retirando aí transformador e passando toda a rede para outra estrutura, porém, até que seja resolvida a via, vai ficar sem acesso por muito tempo. Então você que precisa ir ao supermercado, aí ao Rede Economia, venha pela Lúcio Meira, você pode vir pela Lúcio Meira, entra no mercado, depois volta pela Lúcio Meira. Pelo Doutor de Moristevo, pelo Heitor de Moristevo, aliás, você não consegue acesso, está fechado, né? Não dá nem para chegar perto da ponte. Então vai ficar assim por muito tempo. Voltando um pouquinho no curso do Paquequé, recebemos uma imagem lá do bairro de Fátima, lá na rua Beira Rio, né? Olha só, mais um trecho aí que desmoronou, cedeu a árvore, aliás, uma árvore de grande porte, né? Cedeu em direção ao rio, lá no bairro de Fátima. Nós estivemos aí na sexta à tarde, né? Já era altíssimo o volume, a pressão do rio, assustador. E no sábado, desbarrancou aí trechos da rua Beira Rio, levando essa grande árvore para dentro do nosso rio. Vamos dar uma chegada agora no bairro do Caleme. Um dos assuntos, mais uma vez, muito falados foi a questão da barragem do Triunfo, né? Agora de responsabilidade aí da empresa Águas da Imperatriz, né? Era da SEDAI, agora Águas da Imperatriz. Durante todo o dia, muita gente preocupada com a questão, a barragem do Caleme está cheia, vai estourar, mas, segundo a Defesa Civil, nenhum risco, informando inclusive que a barragem tem cumprido a sua função. Olha só o volume d'água, né, o volume de chuva aí no Caleme. Essa barragem frequentemente tem ficado vazia, não tem sido utilizada aí pela empresa Águas da Imperatriz. Há uma promessa de utilizar, mas não utilizam. E voltou a ficar esse grande espelho d'água só nessa altura aí, ó, lá no meio, lá na estrutura, tem 20 metros de altura, mais ou menos, para ter uma ideia do volume d'água na barragem do Caleme. E tudo isso poderia ter descido ao longo do Rio Triunfo. Córrego Triunfo, aliás, que não ocorreu, segundo a Defesa Civil, não há risco. Na rua Carlos Maio, no Soberbo, temos aqui a imagem de um desbarrancamento, também, né, consequência dessa chuva aí, né, desse grande volume de chuva. Então você que trafegar aí pela rua Carlos Ismael, no Comari, muita atenção, né, vier com o carro ali, subindo, principalmente lá ao direito, pode haver um tombamento, você cair, né, fica ali no Soberbo essa rua, entra ali atrás ali da antiga Ronda Alpina, né, nem sei se funciona lá ainda a Ronda Alpina, é uma rua sem saída ali, rua Carlos Ismael. Vamos agora dar uma passada por localidades do interior do município de Teresópolis. Para os lados do interior, tanto segundo, terceiro distrito, os principais problemas são estradas inacessíveis, né, maltratadas aí ao longo de todo o período, agora quando chove fica ainda mais complicado. E alagamento, né, transbordamento de rios e alagamentos. Novamente, uma das instituições mais importantes aí no atendimento aos idosos sofre em consequência do transbordamento do nosso Rio Paquequé, né? O Lar Feliz, localizado lá em Providência, olha só como é que ficou o Rio Paquequé, passa lá atrás dessa estrutura aí, tem essa estrutura azul, são banheiros químicos, olha lá, ó. Tem essa aí um local de evento, o Paquequé passa lá atrás, isso lá em Providência, logo depois aí à direita ele vai encontrar o Rio Preto, vai desaguar o Rio Preto, e houve esse transbordamento, tomada a rua em frente ao Lar Tia Anastácia, mas felizmente dessa vez a água ficou, o carro não foi afetado, ficou só na entradinha do pátio, mas o pessoal ficou na parte da manhã ilhado lá no Lar Feliz. Como medida de segurança, os idosos foram levados para o segundo andar aí do prédio, mas ninguém foi afetado, não houve nada demais além dessa situação, né, deles terem ficado ilhados lá no Lar Feliz, no interior do município, em Providência. Vamos agora para o terceiro distrito. Muitas lavouras aí prejudicadas em consequência do transbordamento de rios, como por exemplo em Venda Nova, né? A já sofrida vida do produtor rural, chega nessa época do ano fica ainda mais complicada, né? O alface aí sendo perdido, localidade de Venda Nova. Em Imbiú, né, que fica logo depois, né, seguindo o rio aí, em Imbiú também foi registrado aí transbordamento de rio e prejuízo para as lavouras. Lembrando que isso é um resumo, né, do grande volume de problemas de alagamentos aí
no interior do município. Também tivemos outros casos de escorregamento de terra que não mostramos aí, né? Recebemos, aliás, agradecemos a grande participação dos telespectadores da Diário TV, que através do nosso WhatsApp 27429977 fizeram muitas contribuições aí com o objetivo de mostrar, de informar, de alertar, quando necessário, a população sobre as questões das chuvas. Vamos dar uma olhada agora como ficou o volume. Preste atenção no volume de chuva em Teresópolis por conta dessa mudança climática, da chegada dessa frente fria. São dados do CEMADEM RJ. Trouxe aqui, né, um acumulado de 96 horas. Lembrando que a maior parte está concentrada nas últimas 24, né? Por exemplo, Parnaso são 302 milímetros, ponto 4, no período de 96 horas, mas entre 24 horas, entre a tarde de sexta e a tarde de sábado, foram 235, ou seja, desses 302 das 96, 235 milímetros entre sexta e sábado. A segunda estação que marcou o maior volume de chuva foi a do Meudon, 263,6 milímetros. Visto, né, a gente viu, abrindo esse boletim informativo, a questão da Coréia na região do Meudon, o motivo desses problemas todos por lá. Segunda estação com maior volume de chuvas foi lá no bairro do Meudon. Em seguida, Barroso, 256,4, a estação do bairro de São Pedro, 204,5, por isso, aliás, esse pedido de liberação, que os moradores deixem lá algumas áreas do perpétuo, porque há essas rachaduras e há um volume altíssimo acumulado, e como existe a previsão de mais chuva, então há essa preocupação de novos escorregamentos de terra. No panorama, já mais próximo da região central do município, 122 milímetros, aí, ponto 3, registrados no período de 24 horas, são dados aí do CEMADEM, utilizando aí estações instaladas em nosso município. Lembrando que nem todos os bairros têm, né? Curiosamente, Campo Grande, Espanhol, localidades que foram muito afetadas na tragédia de 12 de janeiro de 2011, não tem esse acompanhamento do volume de chuva e não tem ponto de apoio, né? Muito curioso. Agora, no final da tarde, o governador Cláudio Castro, aliás, antes de falar disso, temos aqui pontos de apoio, né? Eu ia falar já da ajuda do Estado, mas antes disso a gente tem ajuda local. Temos alguns locais para você quiser fazer doações para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas aqui em Teresópolis. Ginásio Pedrão, Ginásio Poliesportivo Pedro Jaara, CRAS Bom Sucesso, Igreja Católica em Motas e a Igreja Católica no Imbiú. Você pode doar alimentos, água, roupas e produtos de higiene. Mais cedo registramos as primeiras doações chegando no Ginásio Pedrão, né? Foi o primeiro local a receber esse apoio, essa ajuda aí, muita gente sendo solidária. Aliás, Teresópolis é uma cidade muito prestativa, né? Um povo muito solidário e se junta quando há situações desse tipo. Então o Pedrão foi o primeiro local a receber, né? Água, alimento, e tudo é anotado, tudo cadastrado para depois ser distribuído, né? Parabéns aos funcionários da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Assistência Social que têm trabalhado nesse ponto aí do Ginásio Pedrão. Então, você quer ajudar de alguma maneira, tem um grupo aí de amigos, um grupo do seu esporte preferido, um grupo de igreja que quer ajudar de alguma maneira, faça essas doações. Em breve precisaremos de outros tipos de ajuda, né? Mas nesse primeiro momento é isso aí. Então, a Ginásio Pedrão, CRAS Bom Sucesso, Igreja Católica em Motas e Igreja Católica na localidade do Imbiú, no interior do município. Agora sim, temos aqui um vídeo do governador Cláudio Castro, que no final da tarde de sábado, lá de Petrópolis, aliás, nosso vizinho aí na região serrana, teve muitos problemas, mais de 300 ocorrências anotadas. O governador está em Petrópolis e de lá ele anunciou aí apoio para outros municípios, citando também Teresópolis. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos tem mais de 2 mil insumos, colchonete, fardos d'água, enfim, os kits de limpeza. Em Petrópolis foram mais de 1.100 colchões, Campos do Goitacazes, Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Magé, todos eles ajudados já pelo governo do estado. Os municípios com maiores acúmulos pluviométricos
ou seja, maiores acúmulos de chuva nas últimas 24 horas, acima de 300 milímetros, tivemos Petrópolis, acima de 200 milímetros, Teresópolis, Bom Jesus de Itabapoana e Campo de Goytacazes e Magé, acima de 100 milímetros, Nova Friburgo, Rio de Janeiro capital, Maricá, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Mangaratiba, São Francisco do Itabapoana, Macaé, Cachoeira de Macacu e Guapimirim. E as cidades onde a gente ainda tem um risco hidrológico muito alto, na Baixada Fluminense, Magé, a capital do Rio de Janeiro, na Serrana 1, Petrópolis e Teresópolis, na Serrana 2, Nova Friburgo, no norte, Campo dos Goytacazes e no noroeste, Bom Jesus do Itabapoana. Não quer dizer que nós não possamos ter outras cidades entrando nesse rol, mas essas são, nesse momento, as que mais geram preocupação ou que mais tem impactado. Nós temos notícias de alguns rios já transbordando, sobretudo na região norte e noroeste, como Italva, Itaperuna e algumas outras cidades, Campos, então, e Macaé. A gente tem, já falei com todos esses prefeitos, o estado está com alerta total nessas cidades onde os rios estão num nível muito alto. O INEA está fazendo um monitoramento de hora em hora para que a gente possa saber esses rios. São cidades que nesse momento nem sempre a chuva é ali, mas quando a gente tem uma chuva em Minas, impacta no norte e noroeste. No Espírito Santo também. E, por exemplo, Magé, não foi tanta chuva assim em Magé, mas ela vem pegando a água que chove em Petrópolis, e aí a gente causa esse risco geológico e também o risco de cheias em rios por causa de outras cidades. Então o monitoramento ele é local e regional para que a gente possa realmente garantir todo o socorro e atenção necessária para cada município, e o contato direto de todas as secretarias, sobretudo aquelas que compõem o Comitê das Chuvas, com os prefeitos e os secretários correlatos, para que a gente tenha uma informação rápida e assim possa chegar ao auxílio mais rapidamente. Obrigado, governador. Por isso, reitero aqui o pedido para as pessoas: quem mora numa área tranquila, não saia de casa, e quem mora em área de risco, por favor, respeite aí as sirenes. A gente está fazendo um grande conglomerado, um grande bloco de informações para que você não passe por situação nenhuma por falta de informação. O Estado está todo mobilizado, nós temos o Corpo de Bombeiros, temos a Polícia Civil, Polícia Militar, o Segurança presente, temos a Defesa Civil, enfim. E é importante a gente lembrar que no ano de 2023 nós fizemos todos os planos de contingência dos 92 municípios juntos com eles. Então, as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro hoje têm o seu plano de contingência atualizado. Isso é uma informação fundamental para que a gente possa garantir a vida das pessoas. E lá em Petrópolis, na parte da manhã, foi registrado um daqueles momentos que a gente sempre espera mostrar, né? Uma criança resgatada, né? Dessa família, das muitas famílias afetadas no bairro Independência. A criança havia ficado soterrada durante 16 horas. E você vê na imagem aí um dos cães farejadores do Corpo de Bombeiros, que tem um grupamento especializado nesse tipo de resgate. O cão farejador indicou o local onde havia uma vítima e foi feito aí o trabalho do Corpo de Bombeiros e conseguiu localizar essa menina com vida. 16 horas, embaixo desses escombros aí no bairro Independência, em Petrópolis, e essa criança foi resgatada aí com vida e levada aí para a unidade hospitalar, né? O Corpo de Bombeiros, em todas as ocorrências aí do estado, nesse último período de chuva que estamos acompanhando, resgatou 90 pessoas com vida aí, envolvendo deslizamento, desabamento e outros problemas gerados pelas chuvas. Esse foi um resumão, né, um boletim informativo especial sobre essas ocorrências registradas em Teresópolis aí na madrugada de sábado, também durante o dia, né, um apanhado aí
de muitas ocorrências, lembrando que o município decretou inclusive estado de emergência por conta dessas situações. Nós continuaremos acompanhando, né? Fique aí nas redes sociais do Diário, veja a barrinha de notícias. Qualquer novidade, qualquer atualização, a gente avisa o mais breve possível, né? Com o objetivo de informar, de ajudar, de alertar. Nesse momento não deve haver nenhum tipo de embate político. Há dezenas de famílias, dezenas de crianças precisando de ajuda e cada um deve fazer a sua parte, né? Deixa a política de lado, não teve gente que foi para local de deslizamento de terra para fazer politicagem. Não é hora disso, gente. É hora de ajudar quem precisa. Há muita gente sofrendo, há muita gente precisando de ajuda, muita gente que vai ter que reconstruir a vida. Politicagem não, né? Então conte, você teresopolitano, com a ajuda aí do Diário de Teresópolis e da Diário TV. Até breve.